Feliz e todo comentário feito à nossa pessoa, na verdade, é por força da oração dos irmãos que a gente continua de pé, que a gente continua pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, né? Não vou citar nomes aqui, que eu vou esquecer de um monte de gente, que vocês sabem que eu sou ruim para chuchu de memória, né? Então, mas quero agradecer às irmãs por terem assim aceito o nosso nome para estar aqui, é verdade, quando este foi levantado, e a toda a direção dessa igreja, o ministério, que mais do que nunca, assim como na nossa igreja, eu tenho amigos aqui, o pastor Jorge, assim como o pastor Eliel Pereira, são dois amigos. Ele falou domingo e olhou para mim, não, a palavra do Senhor é uma ordem, a gente já pensou aqui, já articulamos a agenda, já está tudo na mão do Papai do Céu, amém? Então, pode ficar tranquilo. Alguém pode ter pensado assim, puxa, mas que irmão Paulo, não, pode ficar tranquilo que está na mão de Deus. O pastor presidente nunca faz nada por acaso, irmãos. Quando faz é na direção de Deus, né? Fica tranquilo que tudo está sob controle, amém? Eu quero elogiar esse maravilhoso trabalho, é verdade. Já estou preocupado pelo pastor, porque sábado esse negócio aqui vai ficar apertado pra caramba. Já vou estar orando pelo pastor, que hoje está todo mundo, uns na faculdade, outros no trabalho, até chegar tarde, assim e tal. Então imagina você, mas sábado, rapaz, meu Deus do céu. Esse negócio vai ficar complicado. Pedi perdão, pastor, eu disse, nós tivemos ali pertinho, né, pastor? Poxa vida, e não deu para estar lá na sua residência. Mas como eu falei para o senhor, o Elias, meu Deus do céu, nós vamos pagar essa dívida. É uma dívida que, na verdade, quem vai receber sou eu, né, irmãos? E na casa do pastor eu disse, vai ser uma honra, uma alegria muito grande. Mas o pastor Elias, 3 vezes que a gente foi lá, ele arrancou o couro, queimou a gordura, moeu os ossos, tem misericórdia. Rapaz, domingo nós tivemos um trabalho muito bom lá, que até demônio caiu lá e negócio doido. O pessoal ficou meio assim assustado, né? Porque mas eu creio que isso vai voltar a ser uma frequência na igreja, a não ser que o diabo já saia no portão da igreja, né? Mas se a pessoa entrar oprimida, né, assim, pastor? Vai cair em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, vamos ler a palavra de Deus. É um texto muito conhecido, irmãos. Eu até fico assim, não digo constrangido, mas assim, não vou nem tecer comentários não, porque a gente é tão limitado. E algumas pessoas dizem assim, poxa, eu sou judeu, podia pregar uns negócios lá assim, sabe? Eu falei, não, rapaz, eu só sei falar o feijão com arroz, assim, entendeu? Então eu queria que você abrisse a Bíblia hoje, em Lucas capítulo 15, verso de número 11, que é um texto muito conhecido. Então dá para a gente falar de forma assim, quase que sem ler tudo, né? Porque vocês já estão acostumados com esse texto, então já conhecem a história, né? Essas meninas que cantaram aí, rapaz, Deus abençoe. Vocês são da onde? Guaçuí, Espíritos. Vocês são ali de cima, ali, tá certo. Então, eita, que benção. Guaçuí fica perto da onde, rapaz? Bom Jesus de quê? Da onde? Tabapuana? Do norte ali? Tá, São Vizinho do Careca lá, do Fábio, do Cabeção, né? Tá certo. Só Vitória, poxa. Graças a Deus. Eu creio que Guaçuí é lá para cima, lá em Linhares e tal. Depois de Calçado. Calçado que você falou é dali de cima. Não é de Minas, não, né? Tá certo. Dali tá certo, então. Que beleza. Deus abençoe. Poxa vida. Então, a culpada, então, deve ser você por aí, né? Você deve ser culpado desse negócio. Tá certo, então. Isso aí, coisa boa a gente traz para casa, né? Coisa ruim a gente manda embora. Assim, tá doido? Nem Deus quer coisa ruim perto dele. Pegou o diabo e falou, vamos, fica pra lá, rapaz. E os camaradas ruins também, eu disse, não, vá com fogo e enxofre lá, quando quiser. Só quero coisa boa. Não é verdade?
A gente é que às vezes junta um monte de coisa ruim perto da gente, depois fica sofrendo sem saber por quê. Eu passei a tarde foi uma tarde muito conturbada. Foi uma tarde bem complicada, mas eu consegui passar uma tarde ainda pensando nas coisas do céu. E Deus falou comigo algumas coisas, eu queria compartilhar com vocês. Lucas 15, verso 11. Quem achou, diga aleluia. Maravilha. Deixa eu ler então, que você pode ficar muito tempo em pé, não, que você vai cansar. Aí depois vai ficar dormindo na hora de entregar. Diz assim, olha bem. Disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, ou os seus bens, tá? Desperdiçou ali a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande o quê? Não entendi, uma grande o quê? E começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os, e desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. E tornando em si, ou caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu, não entendi, foi para o seu, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava e tinha se perdido e foi, e começaram não entendi, você crê que esta é a palavra de Deus? Não entendi, você crê que esta é a palavra de Deus? O santo saída no glória bonito para Jesus. Oh, glória a Deus. Gente, coisa boa é ser crente, não é verdade? Coisa boa é ser crente. Tá ali, procurando o pequeno, né? Eu sei que as mães estão aí e a gente vai cada um, né, segurando o seu, né? Cada um vai dar conta do seu, dos outros eu não dou conta não. Mas veja você, preste atenção, eu tenho poucas palavras, as palavras que eu acredito que vão ser de muita valia para nós essa noite. O tema proposto está ali: arrependimento, retorno ao primeiro amor. E eu fiquei pensando nesses dias e falei: Senhor, arrependimento, retorno ao primeiro amor, arrependimento, retorno ao primeiro amor, arrependimento, retorno ao primeiro amor. E cheguei a uma conclusão bíblica de que, na verdade, o arrependimento é o pontapé inicial para uma vida com Deus. Arrependimento é, como diz aí na linguagem militar, é um estopim para você começar a levar em consideração a palavra de Deus, as coisas de Deus, uma vida com Deus. Só tem menção de vida com Deus quem começa se arrependendo. Não adianta, irmã Lívia, a gente pensar em vida com Deus se não começarmos com arrependimento. E o arrependimento é um negócio engraçado, porque o arrependimento ele está antes, durante e com certeza depois na vida cristã. Se não tivermos arrependimento, e eu não estou falando de remorso,
Estou falando de arrependimento. Estou falando daquele sentimento que realmente nos envergonha diante de alguma situação e causa em nós uma força motriz, ou seja, uma força que vai nos levar a fazer alguma coisa, a tomar uma decisão para mudarmos de vida. Arrependimento é isto. Remorso é o camarada fazer errado, saber que está fazendo errado, mas continuar no erro. Não é verdade? Arrependimento não. Arrependimento gera mudança. Arrependimento gera tomada de decisão. Eu não acredito em arrependidos que continuam vivendo a mesma vida. Não existe isso. Existe sim arrependidos que mudaram de vida. Estão vivendo uma vida diferente. Tomaram uma decisão, desculpa o termo grosseiro, né? Mas no mundo lá fora, para que todo mundo aqui entenda, chama-se vergonha no rosto. Vamos dizer na cara. Quem se arrepende tem vergonha. Quem se arrepende está constrangido diante de Deus e toma uma decisão de uma vez por todas, de não cometer mais o que estava cometendo. Amém ou não amém? Pensando nessas coisas todas, o Espírito de Deus me fez lembrar do rapaz dessa parábola. Jesus está pregando, está falando sobre o que é mais importante, sobre o que é que Deus está realmente buscando, sobre o que é seu ministério aqui na terra, o que ele veio fazer, afinal de contas, porque os discípulos estavam meio perdidos, os judeus da época também meio perdidos, e Jesus então começa a mostrar para um grupo de fariseus e saduceus e assim por diante, que estavam ali próximos a ele, qual é a máxima do reino de Deus. E ele começa a contar algumas parábolas. O capítulo 15 de Lucas, por alguns estudiosos, é chamado de o capítulo das coisas perdidas. Ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido. Mas o interessante é que de todas as outras parábolas, a parábola do filho perdido é a que mais me chama a atenção, porque só na parábola do filho perdido existe essa palavra arrependimento. Não há arrependimento na dracma. A dracma caiu em algum lugar, foi a mulher que a perdeu, e agora a mulher vai tomar uma decisão e vai buscar a sua dracma. Não há arrependimento na ovelha perdida. O pastor saiu com as ovelhas, quando volta para o aprisco, faz a conta, se deu conta que esqueceu uma lá. Então, as outras parábolas estão falando de quê? Do Deus eterno que vê o homem lá perdido e vai atrás deste homem. Desce na pessoa de Jesus Cristo para resgatar este homem, procurando este perdido, buscando este perdido, deixando os salvos em lugar a salvo e buscando aquele que ainda está perdido. Já nesta outra parábola, não. Nesta outra parábola mostra para nós que há um filho em casa. Há um cidadão vivendo muito bem, mas esse cidadão resolve, por A mais B, sair de casa. E não é o Deus eterno que perde esse filho, é ele que resolve sair. E veja você, porque este texto ele é muito elucidativo para nós. Quando a parábola começa, Jesus conta e diz: havia um pai com 2 filhos. Em toda a parábola você não ouve falar de mãe, você ouve falar de pai com 2 filhos. Você ouve falar de Senhor que ajuda e auxilia os seus empregados, pois eles têm pão em abundância. Este homem aqui é praticamente um pai e uma mãe. Ele não sei se é viúvo, eu não sei se ele é divorciado, eu não sei o que aconteceu em sua vida. Eu sei que ele é um pai que tem 2 filhos. Eu sei que ele é um homem que está cuidando de 2 meninos em casa. Não fala de filhas, fala de filhos, um mais moço e um mais velho. São 3 pessoas que formam uma família que deveriam estar unidas em alto e extremo grau, mas por alguma situação o filho mais novo olha para o pai e diz: pai, quer saber de uma verdade? Dá-me a parte
parte que me cabe. Eu quero a minha herança. Ora, já preguei uma vez isso para os senhores, mas preciso falar de novo, pois é contextual ao que temos para falar. Esta herança, ela deveria ser dada apenas quando o pai morresse. É ou não é verdade? A herança só vem quando falece aquele que é portador dos bens. Então a herança recai sobre o filho, sobre o neto, sobre o sobrinho mais chegado. Enfim, a herança só é desfrutada quando morre o dono dos bens. Este filho está tão revoltado com a sua vida, mesmo sem causa. Este filho está tão assim vesgo ou cego espiritualmente, que ele está olhando para o pai e está dizendo: pai, eu quero a parte que me cabe, eu não aguento mais. Isto fala forte para nós, porque estamos vivendo dias em que pessoas estão na igreja, ou até mesmo nas suas casas, mas estão vivendo em revolta. Uma revolta, sabe Deus da onde ela vem? Com certeza não pode vir dos céus, só pode vir de Satanás, porque como este filho, ele tem tudo na mesa. Ele tem um pai amoroso, ele tem um pai que abençoa a sua vida, ele tem um irmão que trabalha com ele é o mais novo, portanto não tem tantas obrigações assim, mas ele está revoltado, e todo revoltado sem causa, ele pensa desta forma: o pai está lá, o fulano está fazendo, mas se estivesse comigo, eu faria melhor. Se estivesse na minha mão, eu administraria muito melhor. Se estivesse comigo, eu daria um up na situação. Se a igreja estivesse na minha direção, eu administraria um pouco melhor do que o pastor Eliel, do que o pastor Elias, do que o pastor Jorge. Se tivesse na minha mão, eu já teria liberado isso, eu já teria liberado aquilo. Por que é que não está comigo? E como rebelde, ele olha para esta situação e diz assim: se estivesse comigo, eu faria melhor. É isso que o filho mais novo está dizendo: pai, dá-me a minha parte, porque se toda esta fazenda já estivesse comigo, eu estaria fazendo um excelente trabalho, eu estaria fazendo um trabalho muito melhor do que o que o senhor está fazendo. Eu quero a minha parte. Senhores, infelizmente é isto que está acontecendo, não só na igreja, mas no seio de toda a sociedade. Nós estamos vivendo dias de rebelião, dias onde as pessoas não estão só querendo fazer melhor, mas estão querendo poder para si, estão querendo autoridade para si. Pessoas incultas, pessoas incautas, pessoas sem sabedoria, pessoas sem unção de Deus, pessoas sem direção, mas estão querendo autoridade. Pessoas que não foram chamadas, mas estão querendo a coroa. Assim como o hino que nós ouvimos cantar há pouco tempo atrás, de uma pessoa chamada irmão de Davi, na verdade não vou tracejar nomes, senão a gente toma tempo, mas que estava ali achando que seria ungido, mas o Senhor olhava e dizia: não, você não me serve, não, outro também não me serve, não, esse também não me serve aquele que eu quero, me serve aquele que eu chamei, me serve aquele que eu vou ungir, me serve aquele que tem um coração quebrantado. Não é qualquer um que me serve, não adianta ter boas ideias, as boas ideias não me servem os sonhos que eu planejei para colocar no coração do homem. Irmãos, faraós não servem para Deus, o que serve para Deus ainda é um José que está no cárcere, mas que está com os ouvidos atentos à voz de Deus e com o coração aberto. Aleluia! Quantos têm boas intenções? Quantos têm boas ideias? Quantos têm a mente, não é, funcionando a todo vapor? Quantos fizeram o IBAD lá em São Paulo, Pindamonhangaba? Quantos fizeram escolas e escolas e escolas, chamadas escolas de profetas? E Deus raramente chama esse tipo de gente. Esse tipo de gente consegue até administrar bem as finanças da igreja, mas não consegue administrar a vida espiritual da casa de Deus. Esta noite, Deus nos chamou aqui, nos reuniu nesta casa para quebrantar o espírito que está vindo contra a igreja e contra a sociedade no Brasil, chamado espírito de rebelião. Nós não vamos nos rebelar, nós não vamos levantar a voz contra, nós vamos dobrar os joelhos, nós não vamos quebrar a prefeitura, nós não vamos quebrar a LERJ, nós vamos orar pelas autoridades constitucionais
destruídas. O crente não foi chamado para pintar a cara e entrar no meio de uma multidão alvoroçada. O crente foi chamado para chamar a multidão para dentro desta igreja e dizer que não adianta quebrar nada. O que adianta é se curvar à vontade de Jesus Cristo. Aleluia! Este moço está com o coração repleto de rebelião. Ele está dizendo: o pai está fazendo um excelente trabalho, mas se estivesse na minha mão, eu faria melhor. Se eu já tivesse a minha parte, eu administraria melhor. Se eu fosse o cabeça dessa situação. E você está entendendo que Deus está falando contigo, não é verdade? Se eu fosse o cabeça, eu faria muito melhor. Quantos e quantos estão pensando assim? Quantos filhos estão se rebelando em casa? E eu mesmo nessa idade de 12 até os 15 anos, 17, que os adolescentes se acham muito autossuficientes, porque no colégio estão aprendendo inglês, porque no colégio estão aprendendo física, porque estão começando a visitar outras instituições que falam de ciências avançadas e querem desqualificar a educação que os pais receberam. Meu santo, eu não quero acreditar que aqui tem jovem desse tipo, mas vou dizer uma verdade: não desqualifique o seu pai, não desqualifique a sua mãe. Não é porque ele não fez uma faculdade que ele é menor do que você. Foi lá no lombo do jumento que ele pagou os seus estudos e paga, aleluia, o sapato que você usa. Então, em nome de Jesus Cristo, quebre-se diante de Deus e honre ao seu pai e à sua mãe. Mas este jovem está passando por uma situação complicada e ele está assim, ele está pedindo: pai, eu quero a parte que me cabe. E a Bíblia mostra para nós, eu até anotei aqui, que este jovem pega a parte que lhe cabe, e a Bíblia mostra para nós que ele vai, junta o que tem, espera um período de tempo e vai embora. Ele sai de casa, ele abandona o lar e a família. Veja você que o problema não era a administração do pai, o problema era a vontade de sair e viver uma aventura per si. Guarde isso para daqui a pouco você dar glória. E a Bíblia diz para nós que o jovem, quando sai, vai para uma cidade longínqua, gasta todos os seus bens como? Dissolutamente. Gasta os seus bens de maneira banal. Gasta, não sei, aqui hoje em dia diríamos que gastou com bebidas, com droga, com noitadas. Porque o rebelde nunca administra. O rebelde só gasta. Acho que você não entendeu, eu vou repetir. Quando nós nos rebelamos, estou falando de mim, de você, quando nós nos rebelamos contra alguma situação da parte de Deus, nós nunca juntamos, nós nunca administramos, nós só gastamos. É aquele camarada que chega perto e diz: quanto tempo eu perdi? É aquele que, quando aceita Jesus Cristo, olha e fala assim: quanto tempo perdido eu passei lá fora no mundo. Porque a gente, quando está longe da vontade de Deus, pode até estar com a carteira de membro, quando a gente está fora da vontade de Deus, nós estamos perdendo tempo, gastando a vida na presença de Deus sem lucro, sem ganhar nada. Mas o apelo desta festa, para a gente poder sorrir, dar glória a Deus, né? O apelo desta festa e deste ano inteiro nesta igreja é justamente esse, meu Deus do céu: arrependimento. Pegue na mão desse salvo que está perto de você, para a gente começar a pregar agora. Aperte a mão dele.
Diga para ele ou para ela: o arrependimento. Não está fraco, diga mais forte: o arrependimento vai garantir as nossas bênçãos. Estamos com bênçãos retidas, promessas retidas acima da nossa cabeça. Quantas profecias você já ouviu, quantas coisas você já ouviu Deus falar que vai fazer e até agora você não viu acontecer. Existe alguma coisa que você pode fazer hoje, pois a Bíblia fala para nós, o próprio Jesus Cristo mandando João escrever para a igreja mais espiritual da sua época, dizendo: eu tenho só uma coisinha contra você, eu tenho contra você porque você deixou o seu primeiro amor. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Ou seja, o arrependimento gera milagres, aleluia. O arrependimento traz de volta a comunhão com Deus e abre as portas para que as bênçãos e promessas de Deus aconteçam. Diz então a Bíblia Sagrada para nós que este jovem sai, gasta tudo dissolutamente, ou seja, perde o seu tempo, perde aquilo que Deus havia lhe dado na pessoa do seu pai. E aí eu fico assim, preferi anotar algumas coisas porque eu quero ler alguns textos com você esta noite, no nome santo do Senhor Jesus, porque a realidade é triste para aqueles que abandonam a direção do seu pai. Guarde isso, porque eu vim aqui hoje deixar esse recado para você e preciso que você ouça isso com muita atenção. Abra sua Bíblia, se você pode, comigo rapidamente, isto no livro de 1 Reis, para você ver como é que o camarada que sai da vontade de Deus perde o seu tempo. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 21. Olha o que a Bíblia está falando. 1 Reis 18, 21. O profeta Elias está diante do povo e está falando com eles. É um povo que diz: eu sou o povo de Deus, o templo do Senhor está entre nós temos aqui os altares em Samaria, nós temos aqui a vontade do Senhor. E aí Elias é obrigado a falar esta dura realidade para o povo. No primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21. Rapidamente, olha o que está dizendo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, aquele que está fora da vontade de Deus perde tanto tempo, mas Deus sempre manda alguém e diz assim: até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai continuar desse jeito? Se não, vejamos, o Salmo também nos vai falar isto. Rapidinho comigo, Salmo de número 4, Salmo de número 4, capítulo 4 de Salmo, verso de número 2. Salmo 4, verso de número 2, só para a gente ter ideia do que Deus fala para nós e como Ele nos dá oportunidades. Rapidinho, Salmo 4, verso 2, a Bíblia fala: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Meu Deus do céu, aquele que se afasta de Deus converte a verdade de Deus em mentira. Aquele que se afasta da vontade do Eterno converte a vontade de Deus em coisa vã. Mas Deus continua dizendo: até quando? Até quando? Até quando? Ou seja, eu estou lhe dando chance, eu estou lhe dando oportunidade. Ainda em Provérbios, rapidinho, eu preciso ler esta referência, pois é linda. Ainda em Provérbios, capítulo de número 6, verso de número 9. Provérbios 6, verso de número 9, a Bíblia está dizendo: ó preguiçoso, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Ou seja, Deus compara aquele que sai da vontade dele, que se afasta da sua boa vontade e vai para longe de sua vontade, como um preguiçoso que já não tem força para voltar, que já não tem força para erguer-se de onde está, como um preguiçoso que está ali atordoado, pastor, cabisbaixo, dizendo: é melhor eu ficar deitado, é melhor eu ficar aqui, porque na verdade não tenho forças para sair dessa situação. É isto que acontece com todos aqueles, e você vai entender onde quero chegar essa noite, que se voltam contra a vontade de Deus ou se afastam por um momento do projeto de Deus
Deus para a sua vida. Mas eu acho lindo, porque ao passo que em Provérbios diz: até quando, ó preguiçoso, continuarás deitado? O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, você lembra desse texto de cor como eu? O próprio Paulo vai dizer: ó, levanta-te tu que dormes, desperta-te ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para que Cristo venha esclarecer-te. Ah, senhores, todo aquele, pastor, que se afasta de Deus, que se afasta da vontade de Deus, ele é tido como aquele dormente preguiçoso que está prestes a morrer. O que o Senhor quer dizer com tudo isso, irmão Paulo? O que o Senhor quer dizer com todo este discurso? Eu quero dizer que estamos vivendo dias onde os rebeldes também são os covardes, onde os rebeldes também são aqueles que se escondem, onde os rebeldes também são aqueles que se ocultam. A gente conta com eles, pastor, a gente até precisa deles, não Deus não precisa de ninguém, apenas conta conosco, mas Deus não precisa de nós é que nos colocamos na brecha para Deus nos usar. Mas estamos vivendo dias onde nós precisamos de tais pessoas se apresentarem, uns para profetas, outros a evangelistas, outros a pastores, outros para limpar o tapete da igreja, outros para limpar o ventilador, mas eles não se apresentam. Sabe o que é isso? É viver fora da vontade de Deus. E sabe o que isso se parece? Sabe o que isso se como nós podemos falar, se coaduna com as pessoas que estão como este filho pródigo. Deus os quer perto, Deus os quer junto, Deus os quer fazendo a sua vontade, mas ele continua longe, ele quer ir para longe, ele tem mais o que fazer, a família dele é mais importante, a casa dele é mais importante do que a obra de Deus. Não adianta a gente pregar, porque o ouvido dele já está cauterizado, o ouvido dela já se cauterizou. Deus está chamando, está dizendo: eu quero te dar sonhos, eu quero te entregar profecias, eu quero te entregar visões, mas você continua ainda fugindo da minha vontade, continua fugindo do meu querer, continua pegando só aquilo que te apraz, uma boa oração, uma bênção, uma cura no pé, uma cura no seio, no coração, uma cura no dedo mindinho. Isso eu quero. Agora a responsabilidade em continuar com o Pai, em somar com a família, em estar junto com a casa, isso eu não quero. Não conte comigo, Neunéia. A senhora pode até ensaiar, a senhora pode até chamar, pode mandar o CD para onde quiser, mas não conte comigo. Eu tenho mais o que fazer. Deus está olhando, alô, e não pense você que Deus se engana, que Deus se ilude, que Deus está desapercebido. Ele está vendo e ele vai dar a paga a cada um conforme a sua obra. Fez, recebe, não fez, fica de lado, fez, Deus paga, não fez, não adianta chorar. Quantos esta noite tem certeza de arrebatamento? Levante a sua mão, deixa eu ver. Agora, quantos esta noite tem certeza de que está cumprindo o seu chamado diante de Deus? Não está se escondendo, não está se ocultando. Deixa eu ver aqui. Quantos? Parece que o número deu uma diminuída, pastor. Algumas pessoas estão pegando o que lhe cabe, sabe, pastor Borban? E estão dizendo: dá licença, Senhor, dá licença, Senhor. Os elogios são bons. Eu quero o elogio mesmo, que eu preguei bonito, que eu falei bonito, que eu cantei o fogo pegou, que eu regi o mistério aconteceu. Agora a prova, Senhor, manda a prova para o pastor Jorge, para o pastor Paulo. Eles já são crentes, eles estão vivendo a obra, eles é que passam prova. Eu não quero prova. Ah, senhores, todos os covardes, diz o Senhor Jesus, vão voltar, aleluia. Ele disse: os tímidos ou covardes, eles não entrarão. Deus está esta noite chamando esta igreja.